duas superpotências que causam até hoje na humanidade o medo de que elas entrem em conflito. Eu sou Odessei Oliveira e esse é o Retrato Falado sobre a Guerra Fria. Durante a Segunda Guerra Mundial, as principais forças que lutaram contra o nazismo foram a França, o Reino Unido e as superpotências da União Soviética e dos Estados Unidos. Juntos, eles protagonizaram o Dia D, o Cerco de Berlim e a queda de Adolf Hitler. Acontece que essas duas superpotências, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, estavam de maneira clara divididas em dois blocos, tanto na questão política quanto na questão social. E esse seria o tempero ideal para dar início à Guerra Fria. 5, 4, 3, 2... Ainda no final da Segunda Guerra, em 1945, como uma demonstração de poder e soberania, os Estados Unidos lançaram duas bombas atômicas recém-criadas no Japão. As cidades de Hiroshima e Nagasaki sofrem até hoje com as consequências causadas pelas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos. Além de ser uma atitude desnecessária, já que a guerra estava praticamente ganha, muitos também relatam que essa foi sim uma atitude de soberba, de soberania e de uma demonstração extrema de força dos norte-americanos para com todo o mundo. 5, 4, 3, 2... Seguindo essa tendência nuclear, anos depois, em 1949, a União Soviética também chegou a desenvolver os seus primeiros protótipos de bombas atômicas, elevando ao que era uma simples discussão ideológica a níveis nunca jamais imaginados. Toda essa ideologia de alguma forma contaminou todo o mundo, chegando ao ponto de não existir sequer um país que não se denominasse ou capitalista ou socialista. E dentro destes existiam também grupos, movimentos de ambos os sentidos, de ambas as proporções, tanto capitalistas quanto socialistas. 5, 4, 3, 2... O maior símbolo dessa divisão entre socialismo e capitalismo foi quando Berlim foi dividida com o então chamado Muro de Berlim. Ele oficialmente era conhecido como Muro Antifascismo. Essa foi uma barreira física criada pela Alemanha Oriental. Esse muro, essa barreira física foi construída no dia 16 de agosto de 1961. Ele tinha mais de 66 quilômetros de comprimento, 302 torres de observação, 127 redes metálicas eletrificadas para impedir qualquer um de atravessar, e dela também faziam parte 255 pistas de corridas preparadas para que cães, eles ficassem ali de alerta a qualquer um que tentasse ultrapassar a muralha. Sem contar, obviamente, que ela era vigiada 24 horas por dia por militares da Alemanha Oriental Socialista. E eles tinham ordem para atirar, para matar qualquer um que tentasse ultrapassá-la. 5, 4, 3, 2... Em toda essa divisão de socialismo e capitalismo foram criadas organizações financeiras, militares e de espionagem. Sim, e algumas delas funcionam até hoje. Para começar, com a iniciativa de ajudar a reconstruir a Europa, os Estados Unidos criaram o Plano Marshall. Em 1947, este plano tinha como objetivo apoiar os países europeus, além de garantir que eles não se voltariam para o lado socialista. Desta forma, se criava uma barreira comercial contra os pensamentos da então União Soviética. Por outro lado, anos depois, a União Soviética criou a Comecon. Criada então em 1949, ela tinha o objetivo de apoiar financeiramente os países da então União Soviética. Todos aqueles que faziam parte dali do bloco tinham o apoio financeiro da União Soviética.
Lembrando que isso atingia países de fora do leste europeu, assim como Cuba. Ainda no ano de 1947, os Estados Unidos também criaram a sua agência de espionagem, ela que ainda existe e observa todos nós, não é mesmo? Eles criaram a CIA. Como sempre, alguns anos depois da criação da CIA, em 1954, a União Soviética então criou a KGB, exatamente uma versão soviética da CIA. Mesmo depois de já ter criado o Plano Marshall para uma melhor relação com os países europeus e contar com o apoio deles contra a União Soviética, 2 anos depois dos Estados Unidos ter criado a CIA, ele achou precisar de uma barreira mais forte, uma barreira militar contra a expansão soviética. Foi aí então que em 1949 foi criado a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Ela que tinha o objetivo claro de barrar o avanço soviético de maneira militar, sendo que uma das condições para que esse tratado ali, se não me engano, a 5ª regra do Tratado da Organização do Atlântico Norte, ela diz que se um dos países for atacado, todos os outros devem responder de forma imediata. Isso é muito interessante para os dias que estamos vivendo. E claro, a União Soviética respondeu à OTAN, a criação da OTAN. Em 1955, anos mais tarde, como sempre, ela criou, ela levou então para que fosse assinado o Pacto de Varsóvia, ali assinado na Polônia, entre os países soviéticos e aqueles agregados também que faziam parte. Podemos dizer que depois então que esse pacto de amizade, conhecido também como Pacto de Varsóvia, aconteceu ali meio que um empate entre a OTAN e a União Soviética, os Estados Unidos e a União Soviética, eles meio que empataram ali em questões militares. 5, 4, 3, 2. Alguns pontos são considerados principais acontecimentos durante a Guerra Fria. Ela que leva esse nome justamente porque não houve um conflito direto entre as duas superpotências, mas houve sim conflitos indiretos, tanto na área política como também na parte militar, física. Um dos primeiros pontos foi a corrida armamentista. Sem dúvida, ambas as potências criaram e desenvolveram armas melhores e de maior alcance. Uma das maiores e mais fortes são os mísseis intercontinentais nucleares. Imagine só um país lançar uma bomba gigantesca em outro sem precisar de fato levar uma aeronave ou um barco, um navio ou um submarino para as proximidades daquele país. Isso foi uma das coisas que a corrida armamentista desenvolveu. 5, 4, 3, 2. Outra conhecida também é a corrida espacial. Quem que conseguiria colocar um satélite em órbita ou então mandar um ser vivo para o espaço, ou então chegar a pisar na Lua. Isso quem conquistou foi os americanos. No ano de 1969, quando fincaram então a sua bandeira na Lua e deram por encerrada a corrida espacial. 5, 4, 3, 2. Outro grande acontecimento foi a crise dos mísseis em Cuba, onde durante 13 dias um caos foi instaurado pelo medo do que poderia acontecer, onde a União Soviética então manteve mísseis apontados para os Estados Unidos com o perigo real de que eles fossem sim lançados. Esse conflito, essa crise dos mísseis só chegou ao fim quando então o presidente norte-americano Kennedy entrou em contato com o primeiro-ministro russo de maneira direta. Eles conseguiram então levar esse conflito ao fim, fazendo com que a União Soviética retirasse os mísseis de Cuba, acalmando o que ficou conhecido como os 13 dias que abalaram o mundo. 5, 4, 3, 2. Além desses conflitos diretos e ideológicos, aconteceram também conflitos intermediários ali, onde a Rússia, a União Soviética, apoiava de um lado e os Estados Unidos apoiava do outro. Exemplo disso é a Guerra do Vietnã, onde apesar de ser uma guerra ali, onde ambos os lados estavam sim inseridos, soldados americanos participaram, soldados da União Soviética participaram, mas eles estavam ali como controlando marionetes. Inclusive, vemos até hoje aí a divisão das Coreias,
onde a Coreia do Norte ficou ali do lado soviético e a Coreia do Sul ficou do lado capitalista. Até hoje vemos essa divisão semelhante ao que aconteceu na Alemanha, onde podemos ver hoje também os sinais da influência dessas duas superpotências, onde a Coreia do Sul cresceu e desenvolveu através do capitalismo, a Coreia do Norte acabou ficando limitada pelas condições do socialismo. 5, 4, 3, 2. Depois de toda essa sequência de eventos que começaram no ano de 1947 e que duraram 42 anos, sim, longos 42 anos, onde aconteceram embates diretos e indiretos, a Guerra Fria, então, terminou, chegou ao fim. O maior símbolo do fim da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim e a unificação da Alemanha em um único país. Com uma derrota óbvia diante da expansão do capitalismo, a então União Soviética chegou ao fim no ano de 1991, para ser mais preciso, no dia 21 de dezembro daquele ano. Para muitos, essa questão de Guerra Fria ainda existe até hoje. Por meios diretos e indiretos, americanos e hoje russos disputam territórios, fronteiras, povos e toda a sua vasta quantidade de riquezas. Os últimos acontecimentos talvez sejam os sinais de que a Guerra Fria ela não terminou, ela só criou um novo rumo. Eu sou Odessei Oliveira, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e valeu!